Agora sim, oficialmente, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma de nossas lives aqui da Mergo para a gente conversar sobre assuntos não só técnicos na área de design, mas também assuntos relevantes para a nossa carreira, para o processo de migração, para a nossa saúde mental dentro, né, do nosso trabalho, da nossa vida. Então, vamos começando aí mais uma das nossas lives, dos nossos bate-papos. E como todos os outros, né, eu tô vendo que tem muita gente aqui que sempre participa dos nossos papos, e como todos os outros, a ideia é que isso seja uma conversa, não é só para eu e a Isa ficarmos conversando entre nós. A ideia é que vocês participem, tragam perguntas, tragam casos, tragam aí histórias para a gente compartilhar sobre isso, certo? Estou aqui mais uma vez na presença da Luana, que está sempre nos ajudando a tornar essa conversa mais acessível. E para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou designer aí com praticamente 20 anos de carreira, e venho trabalhando na área de design de experiência, né, já fazem uns bons anos. Também sou fundador da Mergo, que é essa escola de design que traz não só cursos, mas eventos, conteúdos aí para vocês. A Mergo está fazendo 10 anos esse ano, então palminhas para a gente. E hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre inteligência emocional. Essa que é uma das habilidades comportamentais que vem sendo mais exigidas pelas empresas e que são não só, né, para o mercado de trabalho, mas são importantes para a nossa vida como um todo, né? E para isso, eu trouxe a Isabela para conversar com a gente um pouquinho, para trazer seu conhecimento, sua experiência sobre o assunto aqui para vocês. Boa noite, Isa. Boa noite, gente. Boa noite, Edu. Tudo bem, Isa? Se apresente Tudo para e o pessoal, vocês? fale um pouquinho de você, faça a sua apresentação. Bom, meu nome é Isabela Cerati, sou formada em psicologia, tenho especialização em inteligência emocional e trabalho aí na área já de educação há uns 6 anos. Nesse momento, estou passando por uma transição de carreira, mas já fui professora de inteligência emocional por 3 anos para os pequenininhos, educação básica e os adolescentes. Legal, muito bom, Isa. Deixa eu complementar minha apresentação, que eu não terminei de me apresentar, né? Para quem está apenas me ouvindo, eu sou um homem branco, estou usando um óculos azul, barba e bigode, cabelinho preto, estou com fone de ouvido bem grande, preto, camiseta preta também. Atrás de mim tem uma persiana branca. Tá? Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, estou usando uma blusa verde e atrás de mim eu tenho uma cadeira, uma poltrona e uma velhinha e um lampião. Legal. Bom, para a gente começar a conversar então sobre esse assunto, Isa, quando a gente falava em inteligência, principalmente nas empresas, né? Há alguns anos atrás, era muito comum aquela coisa do QI, né? Tanto que isso virou até uma piada, né? O tal do QI como quem indica, né? A gente sempre faz essa brincadeira nas empresas, mas sempre foi considerado muito do tal do QI, né? Do coeficiente ali de inteligência. Tinha sempre aquela coisa de você fazer testes para avaliar a sua quantidade de inteligência, e na verdade isso vem de certa maneira caindo em desuso nos últimos anos, né? Porque a gente percebe que não existe só uma inteligência associada a raciocínio lógico, por exemplo. A gente tem vários tipos de inteligência, digamos assim, né? A gente tem inteligência espacial, a inteligência corporal, né? A gente sempre fala, né, que o Pelé ele tinha uma inteligência corporal espacial acima da média, não necessariamente um raciocínio lógico acima da média, né? E a gente percebe que existem vários tipos de inteligência associadas a vários tipos de habilidades comportamentais ou mesmo a qualidades profissionais, né? E nos últimos anos eu ando ouvindo muito falar sobre inteligência emocional. A gente vê que para a galera da tecnologia, inclusive, tem vários livros aí de gurus do Vale do Silício falando sobre o assunto, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é
a inteligência emocional e a diferença dessa inteligência para as outras inteligências, digamos assim. Uhum. Sim, a inteligência emocional, de uma forma bem simples, é você saber identificar e regular as suas emoções. E também conseguir ajudar outras pessoas a regular as emoções dela. Então, basicamente, é bem isso. É claro que a gente acaba dividindo a inteligência emocional, né, os soft skills, como o mundo empresarial costuma falar, em várias outras habilidades que vão ajudar você a fazer isso. Então, a gente vai falar aí sobre comunicação, a gente vai falar muito sobre empatia, a gente vai falar sobre vários outros temas que também vão englobar aí essas habilidades que compõem a inteligência emocional. Uma das maiores diferenças dela, por exemplo, para o QI que você falou, Edu, é que, ao contrário do QI, que tem um teste universal, que todo mundo vai fazer o mesmo e que vai conseguir te dar um valor de qual é o seu QI, a inteligência emocional não tem isso. Então, a gente ainda não tem uma forma de medir a sua inteligência emocional, se você tem, né? Às vezes as pessoas falam, ah, você tem inteligência emocional, então são habilidades, né, que a gente vai desenvolvendo, não é que uma pessoa nasce com e a outra nasce sem. E ela vem em um momento que o mundo está vendo as coisas de uma forma muito mais diferente de como a gente via no comecinho do século, no final do século passado, quando essa onda do QI explodiu muito. A gente já sabe, né? De novo, ao contrário do QI, que é um número fixo, o seu QI ele é o mesmo ao longo de toda a sua vida, é o que dizem. A gente sabe que a inteligência emocional não. Você pode não ter uma habilidade agora e começar a desenvolver ela e começar a ter, né, no futuro essa habilidade. Mas basicamente ela está relacionada com as nossas emoções e a gente compreender essas emoções. Legal. Eu poderia, é errado dizer ou não, que a inteligência emocional seria algo mais subjetivo, porque depende de muito mais fatores que o QI, né? Você falou que é um conjunto de habilidades, talvez por isso essa dificuldade em a gente conseguir mensurar. Sim, inclusive não existe fechado quais são todas essas habilidades que estão relacionadas à inteligência emocional. Então, quando a gente trabalha lá na educação, né, que é muito a minha área com os pequenininhos, a gente vai ter questões de consciência do eu, né? Então, eu ter consciência de mim mesmo, a consciência social, esse meu compromisso social. Quando a gente vai trabalhar já mais soft skills, essa pegada de empresa, a gente vai ter muito da comunicação, a empatia, ela está muito também dentro agora desse leque das empresas. A empresa vai falar muito sobre a comunicação em forma de feedback, mas não existe fechado a essas são as habilidades que compõem a inteligência emocional. Hum. Diferentes teorias vão trazer diferentes habilidades. É óbvio que todas elas vão ser muito parecidas, então a maior, né, comunicação, que é uma grande, você vai ver em todas elas. Legal. E por mais que a gente não tenha fechado exatamente quais são essas habilidades ou qualidades, aquilo que normalmente o mercado de tecnologia, as empresas, não só de tecnologia, né, as empresas como um todo consideram como soft skills, né, como habilidades comportamentais, você coloca aí algumas que você já falou, né, comunicação, empatia, liderança, resolução de problemas, né, tomada de decisão, comunicação, colaboração, né, a gente vê que de certa forma, todas essas habilidades comportamentais que são muito requisitadas nas empresas e inclusive avaliadas, né, nos processos seletivos, elas de certa forma compõem um pouquinho, né, o escopo da inteligência emocional, certo? Seria certo dizer isso? Sim, sim, claro. A inteligência emocional ela está relacionada, né, a nós, a gente saber lidar com as nossas emoções e com as emoções do outro. Então, todas elas, comunicação, a resiliência, né, que vai envolver aí essa certa flexibilidade, habilidades que envolvem liderança, todas vão estar relacionadas com a inteligência emocional. Legal.
Inclusive, a gente anda vendo muito nas empresas o processo seletivo aumentar em número de etapas, justamente nas avaliações psicológicas, né. Eu lembro que acho que o último processo seletivo que eu participei, eu tive uma entrevista com a psicóloga, depois eu tive um teste psicológico, depois eu tive um outro teste, depois eu tive outra entrevista com a psicóloga. Eu acho que foram mais avaliações nesse sentido, né, do que exatamente, sobre o meu conhecimento técnico, né. Legal. E existe alguma técnica, alguma forma da gente começar a monitorar, de certa forma, as nossas emoções, para a gente Uhum. tentar entender? Porque, muitas vezes a questão emocional são coisas que inclusive a gente não percebe, né. Às vezes a gente se excede ou às vezes a gente se descontrola e depois que a situação passa, que a gente reflete, a gente percebe: "Putz, eu me descontrolei ali, eu não agi bem aqui, eu me precipitei aqui". Tem uma forma da gente tentar monitorar, perceber quando certa emoção está chegando ou tentar canalizar isso? Sim, inclusive um comentário, né, sobre você estava falando dos processos seletivos, isso é uma coisa que a gente está vendo muito hoje. Hoje o mercado ele fala que ele está prezando mais por soft skills, essas habilidades, do que em si pelo conhecimento, né. Uhum, Ou eles falam que o conhecimento a gente consegue ensinar, né, a parte da teoria a gente consegue ensinar, mas soft skills a gente também consegue, né, Edu? A gente uhum, também consegue treinar essas coisas e ensinar, então não é aquilo de a gente nasce. Eu acho que o principal é a gente entender que não existe sentimento bom ou ruim. A uhum. gente acaba crescendo achando que ficar triste é algo ruim e a gente só quer ficar feliz. Quando eu dava aula, eu usava o exemplo com os meus alunos que era: se alguém um dia chegasse todo feliz e saltitando porque o cachorrinho morreu, eu ia ficar extremamente assustada e pensar que algo não está bem com essa criança. Uhum, Então, a inteligência emocional, ela está muito relacionada com a nossa saúde mental. O estado saudável da nossa mente é passar por todas as nossas emoções de acordo com o que está acontecendo interno a nós e externo, né? Então, uhum, se algo externo, por exemplo, o meu cachorrinho morrer, é óbvio que eu vou ficar triste, eu posso ter diversos sentimentos. Então, é muito importante a gente quebrar com essa ideia de que existe sentimento bom ou ruim. Outra coisa muito importante é a gente saber que uma mesma situação vai trazer diferentes emoções para cada pessoa. Então, se o meu cachorrinho morrer, eu posso ficar triste, o meu irmão pode ficar com raiva, né? Não existe uma regrinha do que a gente tem que sentir. sim. E aí, eh, acho que é importante eu dizer que eu sigo, como eu falei antes, existem várias teorias relacionadas à inteligência emocional. Eu sigo uma específica que é do Centro de Inteligência Emocional de Yale, e eles têm vários, como se fosse frameworks, que depois eu posso até jogar aqui no chat para o pessoal ir salvando, para a gente conseguir identificar. Mas quando a gente está falando de entender o que a gente está sentindo, esse é o primeiro passo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é saber entender o que eu estou sentindo e se eu conseguir nomear. Para a gente entender, existe alguns quadrantes que a gente pode encaixar as nossas emoções. Então, as nossas emoções elas são influenciadas por duas coisas: o nível de energia dela e o quão agradável essa emoção é. A gente não fala de bom ou ruim, a gente vai falar de agradável. Então, é uma emoção de alta energia, de baixa energia. Por exemplo, raiva é uma emoção de alta energia. Quando a gente sente raiva, a gente quer gritar, a gente quer xingar, a gente quer quebrar alguma coisa. Quando a gente está triste, uma emoção de baixa energia, eu quero ficar deitado na minha cama em posição fetal, é basicamente isso. Então, isso vai influenciar as nossas emoções, o quanto de energia essa emoção está demandando. E depois, o quão agradável ela é, isso é fácil. A gente sabe que felicidade, alegria, empolgação são emoções agradáveis, e a gente sabe que raiva, tristeza, ansiedade são emoções desagradáveis.
Uhum. Então, quando você quer fazer, assim, às vezes um escaneamento seu, você pode se perguntar: qual é o meu nível de energia nesse momento? Né? Eu tô tranquilo, eu tô calmo, eu quero ficar sentado, eu quero sair, correr uma maratona. Eu tô meio no meio termo disso, eu tô um pouquinho agitado, mas não a nível de correr uma maratona. Então, a primeira pergunta é o meu nível de energia. E depois o meu nível de que a gente chama de agradabilidade, né? O quão agradável essa emoção é. Ela é uma emoção muito agradável, que está me deixando animado, ou que está me deixando calmo, tranquilo, mas até com aquele sorrisinho no rosto, Uhum. ou não, ela é uma emoção desconfortável, que me dá raiva. Então, uma das técnicas é essa. E aí a gente começar a colocar nome nas emoções, né? Diferente do que a gente fala do QI, que a gente aprende na escola, a gente não aprende emoções na escola. Ninguém fala, olha, diferença, o que é raiva, né? A gente não aprende que raiva é um sentimento que está ligado à injustiça, né? Então, sempre que a gente sente raiva, a gente também está sentindo que algo não foi justo. A gente não aprende isso, a gente não aprende a diferença de raiva e frustração, por exemplo. Vocês mesmos, se vocês pararem para pensar qual é a diferença de raiva e frustração, talvez tenha pessoas que tenham dificuldade de responder. Uhum. Então, depois que eu localizei a minha emoção nesse nível de energia e o quão agradável ela é, eu tenho que tentar dar um nome. E é muito legal a gente pensar emoções no mundo aí de tecnologia. Eu sei que vários que estão aqui são da área de design, e eu converso com as pessoas de design e de UX que eu conheço, e elas sempre falam de dados. Tudo que a gente faz tem que pensar dados, qualquer decisão que você for tomar, a gente tem que fazer pesquisa e analisar os dados, e as emoções são os nossos dados, né? Quando Uhum. eu paro e eu vejo o que, que eu estou sentindo, é como se fosse esse meu relatório de dados próprio. Uhum. E aí, Legal. gente, se alguém tiver alguma. É muita coisa, eu Uhum. sei, mas se Sim. alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Eu acho interessante até essa comparação que você fez com dados, porque esses relógios fitness hoje, né, eles costumam coletar vários dados seu e, inclusive, ele tem lá um medidor de estresse, né, para mostrar, acho que justamente o quanto de energia você tá naquele momento, né? Não que ele vá definir exatamente se você tá com raiva exatamente ou se você tá triste, mas ele, de certa forma, mede um pouco ali pelos feedbacks do seu corpo, né, o nível de estresse, o quanto você está ali com energia ou não. Você falou da coisa da agradabilidade, um sentimento de tristeza não pode ser agradável para alguém, por exemplo? Se a pessoa é emo, é gótica, assim, né? Não, até acabei de mandar no link aí, gente, a Ah, legal. tabelinha, quem quiser, no chat, desculpa, quem Hum. quiser ver. É normal a gente confundir os sentimentos, né, Edu? Uhum. Então, a gente às vezes confunde ansiedade com empolgação, por exemplo, né? A pessoa vai no parque de diversão ou vai, sei lá, ter algum evento e fala, ai, eu tô muito ansioso. Não, gente, ansiedade é um sentimento negativo, né? De baixa agradabilidade. Uhum. Empolgação, sim, a gente fica empolgado. Uhum. Então, a tristeza ela vai ser classificada aí, vocês até veem na tabelinha que ela está no azulzinho, que é um sentimento de agradabilidade baixa. Mas eu posso estar calma, eu posso estar tranquilo, e esses sim são sentimentos de agradabilidade, né, que são agradáveis. Uhum. Agradabilidade é uma palavra meio difícil, né? Sim, Mas que sim, são agradáveis. sim. Mas eu achei interessante também você falar que, independente de serem agradáveis ou não, todas elas são importantes, né? Quem assistiu aqui divertidamente, gente? Então põe um joinha aí quem assistiu divertidamente, porque eu choro nesse filme sempre. Gente, Choro, Divertidamente choro é um feliz. filme incrível para a gente entender Hum, emoções. Incrível. Incrível Olha, quem não e, assistiu, meu Deus, depois, assista. depois desse bate-papo vai ser lição de casa, vai ser Vai lá assistir. assistir,
Porque todo filme gira em torno de mostrar no final a importância de todas as emoções. Não vou dar spoiler para quem não viu, né? Mas ele, de certa forma, ele mostra a importância de todas as emoções, independente daquelas que são mais agradáveis ou não, né? Acho que uma grande lição que o filme tira é esse. Eu sempre falo desse filme nas aulas que eu dou sobre design emocional, né? E, inclusive, eu comento uma outra coisa que você trouxe aqui, que é o fato de que uma mesma situação pode gerar emoções diferentes nas pessoas. Isso, na verdade, é o princípio de design de experiência também. Porque a gente fala que a experiência de uso de um produto não é a interação da pessoa com a interface, é o que ela sente enquanto ela interage com aquela interface. Só que a situação de uso de um produto diz respeito não só à interação direta, mas todo o contexto que a pessoa está, não só situacional daquele momento, mas a bagagem emocional que ela já traz. Então, aquele momento que ela vai interagir com aquele produto e o retorno que aquilo gera dentro da tarefa para ela, pode gerar experiências diferentes para as pessoas ou emoções diferentes. Por isso que a gente diz, inclusive, que a gente não projeta a experiência das pessoas, a gente projeta os elementos e as condições para que a pessoa tenha uma boa experiência, mais ou menos isso. E ainda assim a gente não consegue garantir que a pessoa tenha uma boa experiência, porque a gente não vai controlar literalmente as emoções da pessoa com o nosso produto, né? Sim, e é muito legal isso, Edu, eu estava inclusive lendo esses dias de uma pesquisa que foi feita, que deram para professores uma tarefa. Eles tinham que escrever, descrever, né, um Uhum. dia bom e um dia ruim que eles tiveram. E depois de fazer isso, eles tiveram que ler a redação de um aluno e dar uma nota. E aqueles professores que escreveram um dia ruim deram uma nota muito mais baixa do que o grupo de professores que escreveram o dia bom. Então, até aí a gente já sabe que esse que você falou, né, do como vocês colocam para os clientes aí a experiência, já é algo que vai influenciar. O que a gente fez antes de fazer, né, se foi algo agradável ou não de fazer uma tarefa, já vai influenciar no nosso sentimento. E depois perguntaram para eles: "Ah, vocês acham que ter escrito sobre o dia bom e ruim influenciou alguma coisa aí na nota que vocês deram?" E 87% dos professores falaram que não. Então, além das experiências influenciarem a nossa tomada de decisão, né, aí já entrando nesse tópico de tomada de decisão, as pessoas não têm consciência disso. A gente não sabe o quanto as nossas emoções elas vão influenciar a nossa tomada de decisão, as tarefas que a gente vai fazer ou a experiência que a gente vai ter, né, em algum produto, em algum serviço. Uhum. Inclusive, esse ponto da tomada de decisão eu acho bem importante. Quando eu estou dando aula sobre design emocional, eu falo muito sobre o processo de tomada de decisão. Eu gosto muito da temática de paradoxo da escolha, né? Eu sempre discuto bastante sobre isso. E, e eu sempre falo sobre o quanto as emoções impactam na tomada de decisão, literalmente, né? Porque dependendo do contexto que você tá, aquela decisão pode ter tantas variáveis diferentes para você avaliar que é impossível você avaliar racionalmente o custo-benefício da melhor decisão. Então você começa a considerar fatores emocionais, né? Eu dou exemplo para os meus alunos de quando eu vou comprar vinho, assim, eu não entendo de vinho, não entendo dos tipos de uva, e aí eu começo a analisar, tá, qual é o preço, qual é a safra, qual é o tipo de uva, qual não sei o quê. São muitas variáveis para eu considerar qual é o melhor vinho em termos de custo-benefício para o dinheiro que eu tenho, para a situação e tal. Então eu começo a colocar questões emocionais, né? Então, eu tomei um vinho Cabernet quando eu fui no encontro com os amigos meus. Eu sou designer, esse aqui tem o rótulo mais bonito. Esse aqui é do país que eu mais gosto. E a gente começa a colocar questões emocionais para que a gente possa tomar as decisões de certa forma. E todo o nosso processo evolutivo sempre foi pautado em você guardar memórias
para que você pudesse sobreviver, né? Entender que experiências ruins você passou para evitar e as memórias boas para você manter, né? E no próprio filme Divertidamente, ele gira em torno daquelas bolinhas que são as memórias que são geradas pelas emoções, né? Então, as emoções que a gente vai tendo nas experiências vão sendo guardadas como positivas ou negativas, dentro disso que você falou, isso vai ajudando a gente a tomar boas ou más decisões no processo, né? Então, acho que a coisa da emoção está totalmente ligada à tomada de decisão, né? E como que a gente pratica isso? Como que a gente tenta trabalhar essa questão de inteligência emocional no processo de tomada de decisão? Porque, inclusive, esse é um ponto que as empresas se preocupam bastante quando elas avaliam essa questão em candidatos para vagas de emprego, né? O como que a pessoa vai fazer o processo de tomada de decisão dentro dos projetos, dentro da equipe, né? Sim, as emoções, é exatamente isso que você falou, elas podem tanto ajudar a clarear o nosso caminho de tomada de decisões, como elas também podem atrapalhar esse caminho, né? Então, o exemplo aí da pesquisa que eu falei dos professores, a gente viu que os dois grupos tomaram decisões muito diferentes sobre a mesma redação, né? Uhum. Então, eu acho muito importante, primeiro, a gente entender que emoções são dados. Então, a gente precisa conseguir reconhecer elas em nós mesmos para tomar uma decisão. Mesmo que seja difícil eu nomear a minha emoção, essa questão da energia e do agradável ou desagradável, só isso já é algo muito importante. Então, eu ter esse escaneamento e esse conhecimento sobre mim mesmo. E aí, uma das técnicas, das dicas, é sempre antes da gente entrar numa reunião, ou sempre antes da gente bater o martelo para alguma coisa, tomar uma decisão mesmo, eu fazer a pergunta: como eu estou me sentindo? E eu parar, né? A gente vive nesse mundo muito acelerado, que a gente quer tudo para ontem, mas galera, emoções não tem jeito, é parar e respirar, é o clichê do parar e respirar. Não vai ter internet, não vai ter livro, não vai ter Google que vai falar o que a gente está sentindo, né? Quando a gente fala de conhecer as nossas emoções, entender e gerenciar, né, as nossas emoções, é nós mesmos que vamos ter que descobrir isso. Então a gente para, a gente respira fundo, a gente se concentra, a gente pergunta como eu estou me sentindo, né? Posso colocar energia, ou se eu já vier, às vezes a gente faz isso na hora, já vem uma palavra assim na nossa mente. E depois eu refleti, beleza, estou me sentindo assim, como que esse sentimento pode influenciar a forma que eu penso e a escolha que eu preciso fazer? Então, se eu tenho que entrar numa reunião, se eu tenho que entrar numa aula e eu não estou me sentindo bem, e eu estou bravo com alguma coisa, ou eu estou com preguiça, eu estou cansado, eu dormi mal, sabe? Como que isso vai influenciar a forma como eu me sinto e a forma como eu penso e como que isso vai influenciar as escolhas que eu posso fazer ali naquele momento. Quando a gente está falando de time, de empresa, a gente até, né, dependendo. Tema de sentimentos e emoções são sempre muito delicados, então cada um pode fazer esse exercício individualmente, eu acho que sempre é o ideal aí, mas dependendo da empresa, isso pode até ser feito de uma forma a compartilhar, né? É muito importante a gente ter espaços que abram para a gente falar sobre sentimentos. E eu acho que, já que as empresas estão pedindo tanto soft skills e etc., também é importante a gente criar esse espaço que seja um espaço seguro para a gente falar, ó, galera, hoje eu não estou bem, talvez eu vou ter um olhar aqui super pessimista, e eu posso usar essa minha tristeza ou esse meu sentimento que tem uma agradabilidade baixa para uma coisa que vai ajudar o meu time. Às vezes a gente está precisando ter um olhar super realista de alguma coisa que a gente quer fazer, de uma decisão que a gente quer tomar, e eu num dia que eu tô triste ou que eu tô me sentindo frustrado e eu vou ter esse olhar meio pessimista, talvez eu vou trazer um senso de realidade também para aquilo que a gente está colocando em discussão.
Então, o gerenciar as emoções, quando a gente fala desse gerenciar as emoções para eu poder tomar as decisões, é eu ter claro na minha mente o que eu estou sentindo e como que eu posso usar esse sentimento de uma forma a me ajudar, né? A clarear esse meu caminho de tomada de decisão. E gerenciar não vai ser eu fingir que não estou sentindo nada, não vai ser eu perguntar para o meu par, para o meu, sei lá, namorado, para quem quer que seja, ai, o que que você acha que eu tenho que fazer? Não vai ser procurar no Google, né? Vai ser esse movimento de eu parar, pensar, olhar para dentro e falar: poxa, tô super empolgadona, vamos lá, vou arrasar, vou botar esse time para cima. Nossa, hoje eu tô frustrado, hoje eu tô com raiva, vou querer ou trazer um olhar mais pé no chão, mais pessimista, que também pode ser às vezes o que a gente está precisando, né? Então Hum. não necessariamente a gente tem que levar aí para um caminho, ai, nossa, tô me sentindo triste, eu vou me isolar do mundo. Não, usa esse seu sentimento como uma potencialidade, como uma forma de trazer outros jeitos de ver a mesma coisa. Hum. Me parece que você falando, tudo diz muito respeito a gente conseguir mensurar o nível emocional que a gente está no momento para escolher a melhor hora de tomar as decisões, né? Pode ser que a gente não esteja num momento emocional propício para tomar alguma decisão. E aquela coisa que você falou, né, meu? Não responde esse e-mail agora, vai respirar, vai tomar um ar, vai tomar um chá, deixa essa decisão para amanhã. É aquela coisa de você escolher o momento certo, né? Talvez para tomar a decisão. Mandei aí Ah, as perguntinhas boas de se fazer no chat. legal. Como estou me Exato. sentindo, como esse sentimento pode influenciar a forma que eu penso as minhas escolhas. Muito bom. A Maite até comentou nessa sua fala, né, que ela lembrou agora das pesquisas de clima organizacional. Você manja dessas pesquisas? Eu não... Não, não manjo muito, não. Quer O que que comentar, elas Maite? medem? Pode falar, Maitê. Se quiser comentar um pouquinho dessas pesquisas, se você já passou por alguma, eu não lembro de ter passado. Eu já passei por pesquisa de Feng Shui nessas empresas. Mas Ah, sobre satisfação dentro da empresa, ela falou. sim, 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 sim. Isso aí eu já vi. É, é muito para tentar mensurar um pouco, de certa maneira, né, as emoções ali internas do time, né? Uhum. Eu não tinha visto Sim. por aquele nome, mas é bem interessante isso também. Dentro até dessa questão, né, a gente falando muito de times e tal, eu acho que um dos desafios que a gente tem, assim, você até falou que a inteligência emocional é não só a gente tentar trabalhar as nossas emoções, como influenciar positivamente as emoções das outras pessoas. E todo mundo que está almejando, de certa maneira, um cargo de liderança, né? Que muita gente considera o cargo de liderança como uma evolução natural da carreira em tecnologia, né? Não Hum. necessariamente mas é uma visão meio generalizada que a gente tem. E, querendo ou não, a pessoa ali que vai liderar ou gerenciar outras pessoas, ela tem justamente essa responsabilidade, né, de ajudar a gerenciar conflitos ou a ajustar as emoções dentro da equipe, né? Como que você acha que funciona esse processo de, né, você falou muito até agora da gente tentar entender as nossas emoções, mas como que a gente trabalha para tentar entender emoções das outras pessoas e tentar influenciar positivamente elas nesse sentido? Uhum. Sim. Bom, acho que a primeira coisa é a gente proporcionar um ambiente que a pessoa possa sentir e possa, em alguns momentos, falar sobre esse sentimento. A gente sabe que um ambiente de trabalho não é terapia, né? E nem é o objetivo de ser, mas a gente precisa ter esse espaço para discutir esse tema, né? Depois é eu entender as minhas próprias emoções. Então, não tem como eu ajudar uma outra pessoa com alguma emoção se eu mesmo não estou entendendo como aquilo me afeta e o que aquilo me afeta. Uhum, E aí a gente consegue, a partir do entendimento desses dois, começar a traçar caminhos. Então, se eu quero
motivar o meu time, por exemplo, ou se eu quero trazer uma notícia ruim para o meu time, mas depois que eles saiam com mais garra de ir lá, de fazer, tudo é como eu vou passar essa mensagem. Então, é muito importante a gente ter essa consciência e esse cuidado, né? Vou retomar aí a pesquisa que foi feita. Então, os professores que escreveram o dia ruim, eles tiveram aí um julgamento que foi negativo. Então, como eu comunico as mensagens para o meu time, ela vai influenciar muito. Se eu quero dar uma motivação para o meu time, é óbvio que eu não posso excluir o como as pessoas estão se sentindo. É óbvio que se eu falar que a gente não bateu meta, eu não posso achar que todo mundo vai ficar, uhul, a gente não bateu meta. Não, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar frustrado. Mas eu tenho que comunicar a realidade, mesmo que ela não seja a melhor realidade, mas depois dando essa motivação, trazendo essa motivação, essa mensagem de ânimo, de vamos lá, galera, garra e etc, né? Não de uma forma coach, porque eu sinto que a nossa crítica ao coach é justamente o excluir o outro lado, Uhum. né? A gente aí na internet está cheio de falas de positividade tóxica, não é isso, Uhum. porque isso é a gente excluir o sentimento que é causado. Se, cara, veio lá a reunião de quarta, ele falou que não bateu meta, a gente vai ficar triste, a gente vai, pô, que droga, ficar frustrado. A gente tem que reconhecer isso, né? Ignorar isso é ir quase por um caminho coach aí. Mas apesar disso, a gente tem que trazer essa motivação, trazer esse gás, né? Uhum. Uma coisa interessante até que você falou da positividade tóxica nesse processo. Eu sou muito fã de futebol, né? Então eu gosto muito de ver entrevista de técnico de futebol, assim. E técnico de futebol não costuma trabalhar muito positividade tóxica, né? Eles vão e quebra o pau e fala, mas eu estava vendo recentemente uma entrevista do técnico do meu time, e aí ele estava assumindo, não, o time não jogou bem, o time teve esses problemas aqui e tal, só que falou a parte real da coisa, né? Perdemos o jogo, não jogamos bem, pecamos aqui e aqui. Ao mesmo tempo, não dá para dizer que foi uma noite perdida, porque a gente evoluiu no aspecto tal, a gente teve muito mais posse de bola que os últimos jogos, a gente conseguiu ter um número maior de finalizações tal, então a tendência é que a partir daqui o próximo jogo a gente evolua tal, e assim, de certa maneira é um pouco disso, assim, você traz a realidade, você não vai esconder a realidade que pode ser crítica, pode ser, né, difícil de engolir, mas ao mesmo tempo você vai, a partir daí, conseguir trazer uma motivação para essa equipe do que pode se tirar de positivo daquela situação e que isso pode ser usado, canalizado para uma próxima situação, talvez, né? Uhum, exato, isso é até um dos outros temas aí que está muito em alta, que é o mindset, tem muito a ver, né, Uhum. com o mindset. Então, e acho que essa é a grande diferença da inteligência emocional para o QI, né? Quando um é fixo, o outro a gente sabe que a gente consegue aprender, melhorar, evoluir. Então, tem muito a ver com esse lugar das nossas habilidades emocionais, os nossos soft skills serem algo de aprender, melhorar, evoluir e trazer a realidade, né? Como ela é, que é dura, mas não de uma forma, ah, poxa, é isso, que péssimo. Não, poxa, é isso, mas vamos lá, vamos mudar agora, então, vamos melhorar, vamos evoluir, porque a gente sabe que isso é possível. Legal. Sobre essa coisa das pesquisas de clima, o Huxley até falou aqui, é super comum pesquisas de clima, porém são superficiais e como são enviesadas de maneira automática, muitas pessoas não respondem com sinceridade. É, Falando melhor até dessas pesquisas, eu lembro já de empresa que eu preenchi alguma coisa desse tipo, né? É, tinha até uma plataforma que a gente usava para isso, e, na verdade, dificilmente as pessoas preenchiam com sinceridade aquilo, porque muitas vezes tem essa coisa do viés, né? De você sentir até que a resposta que você dá pode gerar algum tipo de consequência, né? Então a gente via internamente no time as pessoas frustradas, de certa maneira, é,
com o ambiente da empresa, com tudo mais, mas não transparecendo isso na pesquisa, Uhum. né? É muito comum a gente ter essa dificuldade de falar sobre as nossas emoções. É claro que no ambiente de trabalho, muito isso, mas em qualquer outra relação nossa, Uhum, né? Então, quais são as relações que a gente tem que abrem esse espaço e que isso é bem-vindo, né? Às vezes, se eu tenho uma relação familiar com a minha esposa ou com meus pais, e eu abro de uma emoção que eu estou sentindo, principalmente se ela for uma emoção que é baixo nível de agrado, né? Que não é agradável, isso pode ser visto até como uma coisa ruim. E nas empresas, então, isso acaba envolvendo outras coisas, como, ai, será que eu vou ser demitido? Será que vai pegar mal? Será que o meu nome vai aparecer nessa pesquisa? E é por isso que é muito importante, né? Falando ainda de habilidades de liderança, o líder ter essa habilidade de conseguir discernir, identificar alguns pontos nos seus, né, no seu time, nos seus liderados, porque às vezes uma dessas pesquisas não vai ser mostrar a realidade do que é a empresa, de o que está sendo o time. Então, se a gente cria ali numa reunião semanal, o que quer que seja, esse espaço, se às vezes no ano a gente fala, nossa, eu estou te vendo desmotivado, ou não sei, eu tô vendo você às vezes com uma fala um pouco agressiva com a galera do time. A gente percebe essas coisas, a gente pode trazer de uma forma muito mais verdadeira, muito mais honesta aquilo que realmente está passando, né? Para a galera de UX é fazer um paralelo aí com dados. Então, existem formas de coletar dados que vocês sabem que vocês falam, nossa, aqui não vai dar certo, esse dado aqui está totalmente enviesado, não tem uhum. nem como eu trabalhar em cima disso. Então, a gente pode fazer esse paralelo, né? Sim, sim. E acho que tem muita relação também com o que você falou do processo de empatia, né? A conexão empática de você. Porque empatia é muito sobre você reconhecer as emoções das outras pessoas também, né? E eu acho que, não só para lideranças, né? Eu acho que até nesse processo de evitar conflitos dentro da equipe, você tem que tentar desenvolver um pouquinho dessas habilidades de empatia, né? Uhum. Porque às vezes não é o melhor momento para você ter uma discussão, ou a forma que você pretende colocar uma informação não vai ser a mais propícia para aquele time. Você falou da coisa de ser enviesado, né? Se o time acabou de receber uma notícia ruim, ou sei lá, apareceu um bug inesperado, ou vai ter que trabalhar até mais tarde, não é um momento propício para você, né? Às vezes fazer certos tipos de pergunta ou tentar entender a emoção da pessoa, porque aquilo foi condicionado naquele momento, né? Eu acho que de certa maneira a gente aprender a fazer a leitura dos nossos sentimentos e das outras pessoas é muito importante nesse processo, né? Uhum. Sim, A, a Maite até comentou aqui, né, sobre a pesquisa de clima, né? isso. Exatamente, e ultimamente não pode transparecer o que realmente está sentindo, muitas emoções acabam sendo vistas como fraqueza, né? Tem muitas empresas que tentam demonstrar que são um ambiente acolhedor para que a pessoa se abra, né, com as emoções, mas ao mesmo tempo usa o resultado disso contra a pessoa depois, né? Sim, E aí por isso que as pessoas ficam com esse receio às vezes de compartilhar aquilo que estão efetivamente isso. sentindo, né? Sim, e é por isso que é muito importante a gente fazer esse trabalho na cultura da empresa mesmo, né? Uhum, Eu acho que isso é um dado claro para todo mundo. Quando a gente está num ambiente que a gente se sente seguro, que a gente se sente confortável, que é agradável para se estar, a gente acaba trabalhando muito melhor. A gente acaba fazendo qualquer coisa muito melhor quando a gente uhum, tem esse ambiente. E quando a gente fala das empresas, né, hoje vai, por exemplo, com o home office, a empresa ela tem que te fornecer lá um computador, ela tem que te fornecer um fone para ser um ambiente propenso para você trabalhar, para você conseguir desenvolver um bom trabalho. Mas com essa entrada aí de emoções, de soft skills no mundo
dos negócios das empresas, eu espero muito que a gente caminhe para um entendimento que não seja esse superficial, que comece a ser um entendimento mais profundo, que não é só o computador e o fone que eu preciso fornecer um ambiente seguro. Se eu quero fazer uma pesquisa, eu preciso fornecer o mínimo para que aquele dado seja um dado confiável para depois eu trabalhar, tomar alguma atitude, né? Então, eu preciso fornecer ali um ambiente confortável para a pessoa trazer alguns pontos, trazer alguns temas. Então, para a galera aí que tem essa visão de ser liderança, para a galera que já é uma liderança, tenham isso também como um objetivo, né? De vocês fornecerem esse ambiente psicologicamente saudável e seguro para as pessoas desenvolverem um ótimo trabalho, né? Porque a gente Uhum. sabe que isso hoje em dia, assim, o Brasil acho que o Brasil é um dos top 3 países de burnout, né? Quando a gente nem entrou muito nesse tema, mas quando a gente vê o quanto que um país, por exemplo, os Estados Unidos, perde por ano só por pessoas que tiveram burnout, que deixam de trabalhar, que tem que ganhar algum tipo de assistência, etc., é muito, são assim, bilhões de dólares, é muito dinheiro, sabe? Então, isso influencia diretamente. Muito bem lembrado, né? O burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional, né? Ela foi classificada esse ano como uma doença de ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa que ela tem o burnout hoje, ela tem o direito à assistência, né, da empresa que ela trabalha, ao afastamento remunerado, a uma série de questões, né? Mas eu acho que o tema do burnout é muito relevante porque, assim, é impressionante a quantidade de pessoas que eu conheço, que eu vi tendo burnout nos últimos 2 anos, e isso não foi só decorrência do contexto da pandemia, assim, né? A gente vê principalmente startups, que são aqueles negócios de risco, né? Então, que em algum momento eles têm que superpotencializar, em outros eles têm que desacelerar, então demite, contrata pessoas, ou demite pessoas e com aquelas que sobraram triplica o trabalho, né? Tem uma série de contextos. E o Lucas até comentou, né, que essas empresas Great Place to Work, né, ótimo lugar para trabalhar, que tem o selinho, né, normalmente passam por essa desconfiança, porque muitas Uhum, vezes as pesquisas que levam as empresas a ganhar esse selinho é completamente enviesado, é falsa mesmo, né? Eu cansei de ver empresas que, sei lá, quando funcionários saíam e deixavam comentários negativos sobre a empresa, por exemplo, no Glassdoor, que o pessoal da RH ia lá e criava perfis fakes e colocava comentários positivos para aumentar. sobrepor Uhum, para sobrepor aqueles negativos, né? Além uhum, de quando as pessoas respondem esse tipo de pesquisa, muitas vezes não é com sinceridade, é com uma certa pressão das lideranças, né? Então isso acaba uhum, sendo bem problemático. uhum, O Lucas até te fez uma pergunta aqui, Isabela: existem uhum. profissões mais ou menos propícias ao burnout? Sim, sim, existem. Médico, não vou saber a lista completa, viu, Uhum. gente? Mas enfermagem, acho que é a primeira delas, né? Depois vem a medicina, eu acho. Depois vem professores, que são aí as profissões mais propensas ao burnout, mas deve até existir hoje uma lista. Então, normalmente, essas profissões que estão relacionadas diretamente ao cuidado, elas vão ser mais propícias ao burnout, né? E Sim. aí o burnout ele vai estar diretamente também ligado com isso de eu entender o que está acontecendo ao meu redor e como esse redor está me afetando. E nesse tema, uma coisa muito importante da gente falar, gente, é que existem muitas pessoas que têm burnout e não sabem. As pessoas, elas não. É muito difícil a gente identificar, né? Porque às vezes, quando a gente fala de alguma doença psicológica, a gente acha que o burnout é, meu Deus do céu, você ir parar no hospital, você. Isso é um burnout de caso extremo. Mas às vezes a gente tem aí uma pessoa que está completamente desmotivada, que não consegue trabalhar direito, que a atenção dessa pessoa já foi, que ela fica, né, naquele nível de
com sentimentos desagradáveis, com muito tempo, e isso às vezes pode estar sendo um indício de burnout, a gente não consegue reconhecer. Então, é muito importante a gente estar atento a tanto que, né, as nossas emoções estão falando, mas ao nosso corpo também. Eu ia comentar isso, assim, muitos dos sintomas do burnout são sintomas físicos, você começar a ter problema no estômago, você ter prisão de ventre, dificuldade no intestino, tem problemas na pele que parecem alergias, queda de cabelo, tem muitos sintomas do burnout, Exato. são sintomas físicos, né? E você começa a perceber o seu corpo não funcionando tão bem, isso somado à camada de estresse que você tem, né? Sobre as profissões, né? Você falou, né? Médicos, enfermeiros, professores, normalmente são essas profissões que você tem que lidar com o público ou com outras pessoas, ou que a experiência das outras pessoas é, de certa forma, sua responsabilidade, né? Nas empresas de tecnologia, as pessoas que eu vi tendo burnout eram principalmente pessoas líderes, né? Sim. Que eram responsáveis por uma equipe, pelo desempenho da equipe, pelo bom funcionamento da equipe, pelo sentimento de satisfação da equipe. Então, essa responsabilidade sobre outras pessoas normalmente costuma ser um complicador para você Uhum. ter uma síndrome de burnout, né? Sim, a Maitê até falou de dermatite, né? Qualquer doença de pele, dermatite, às vezes até acaba sendo ferida. A maioria das vezes isso é, né, psicossomática, e para quem, não sei se todo mundo sabe, mas psicossomática são questões físicas que aparecem no nosso corpo, mas que a sua causa, na verdade, é psicológica, tá? Biologicamente tá tudo bem, né? A gente faz essa Uhum, divisão, mas a causa é psicológica. Isso, ela falou, né? Quanto mais a gente se importa, mais custa o mental, pelo que nota. uhum. E dentro, né, quando a gente ainda fala do mundo de startup, vai acrescentar aí várias outras variáveis que acabam influenciando isso que a Maite falou, né? Quando a gente fala de startup, a gente fala muito de incerteza, de, né, principalmente nesse momento pós-pandemia, agora com todos os layoffs, essa incerteza tanto do próprio produto da startup, que é um produto que está em mudança contínua, mas agora da incerteza no lugar do mercado mesmo, de não saber que horas que se vai ser mandado embora, se não vai, se vai ter lugar para trabalhar, se não vai. E esse já é por si só um ambiente muito difícil para a gente conseguir gerir e administrar todas as nossas emoções. Por si só, esse ambiente de incerteza já é um lugar que vai trazer essa desestabilização, né? Então, com lideranças que são pessoas que têm aí que gerir pessoas, que vão ter que gerir essa incerteza para as outras pessoas, a atenção tem que ser assim, triplicada, gente. Sim, a incerteza, esse contexto de incerteza, ele também foi muito potencializado, né, na pandemia não querendo não defender o home office. Eu sei que quando a gente fala qualquer coisa sobre o home office, muita gente cai matando em cima, não defendendo a volta para o presencial, digamos assim, mas o contexto de home office, ele afetou as pessoas de maneiras diferentes, porque nem todo mundo tinha a capacidade de gerenciamento de tempo, de gerenciamento de tarefas para o seu próprio contexto. Então, muita gente perdia a noção dos horários de trabalho, do momento que estava trabalhando, que não estava, que devia descansar, a pessoa não parava para trabalhar. Então, era um momento de incerteza. Será que eu já trabalhei o suficiente que eu precisava trabalhar hoje? Será que não, né? Querendo ou não, impactou bastante o momento da pandemia, o momento de home office, até as pessoas realmente aprenderem a se gerenciar, a gerenciar o próprio tempo. Isso foi bem complexo também, né? Sim, e acho que até hoje, né? Tem gente que é o grande defensor do home office, tem gente que adora ir para o escritório, e é aquilo, a mesma situação vai causar diferentes percepções, diferentes sensações e emoções em cada um de nós, né? Uhum, exatamente. Pessoal, a gente está chegando no fim do nosso papo aqui, né? Eu acho que a gente conseguiu conversar de muita coisa e ainda tenho a sensação de que foi pouca coisa, né? Porque tem tanto mais para a gente falar sobre isso. Fica o convite para a gente ter uma outra conversa sobre essa. Eu vi que o Lucas compartilhou um link aqui.
Ele Ah, compartilhou um memezinho. é o meme, na verdade. Eu achando que era um artista que não compartilhou o meme, mas o meme é bom também. O meme é bom. O meme é bom. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta para fazer para a Isa, essa é a hora, tá? Se tiverem alguma coisa para trazer. E, Isa, eu queria perguntar, para a gente finalizar também, caso não tenha mais pergunta pessoal, por onde que eu começo a aprender mais sobre inteligência emocional? Que caminhos que eu posso começar a seguir? É Uhum, livro, é curso, é artigo, uhum. é meditação? Quais são os caminhos? Acho que o primeiro é procurar conteúdo de qualidade. A gente sabe que esse é um tema que está em alta, mas na internet tem muita coisa ruim, né? Do mesmo jeito que tem muita coisa boa, tem muita gente sem o menor preparo para falar sobre esse tema. Então, é buscar aí uma pessoa que tem um embasamento no que está falando, né? Que estuda para falar sobre isso. E livros, né? Vamos começar as dicas aí. Tem o clássico do Daniel Goleman, que é inteligência emocional. Então, ele é o básico. Depois vou até deixar aqui os links, se vocês quiserem. Ele vai trazer uma linguagem um pouco mais técnica, mais científica, às vezes, né? É uma coisa um pouco mais cansativa. Tem um livro muito bom que talvez seria a minha recomendação, que chama Permissão para Sentir. Se vocês fossem começar por um, eu indicaria esse. Ele é um livro escrito pelo Mark Brackett, que é o líder desse centro de Yale de inteligência emocional. Então, ele vai primeiro começar a falar sobre sentimentos, ele vai trazer essa tabelinha que eu apresentei para vocês, ele vai comentar mais profundamente sobre isso, e depois ele divide em alguns tópicos os capítulos do livro. Então, ele vai falar sobre trabalho, inteligência emocional na família, de pais, e né, vai falar no final de educação, que é o ponto principal. Tem um aplicativo maravilhoso que também é do centro de Yale. Eu acho que Yale devia me patrocinar, assim, né, gente? Infelizmente, ele é em inglês e só tem para iOS, então ele é cheio aí de limitações, esse aplicativo, mas ele chama How We Feel, né? Que seria como a gente se sente. Vou colocar aqui no chat. Meu Deus. E ele é um aplicativo que tem como objetivo você gerenciar, não, desculpa. Gente, me fugiu a palavra em português. Track, assim, você rastrear Hum. as suas emoções e procurar encontrar quais são formas de gerenciar. Então, além dessa possibilidade de você rastrear, você colocar como que você se sente, o que que você está fazendo, ele tem toda uma parte de aprendizagem que ele vai dar as formas, como que você pode gerenciar esses seus sentimentos, o que que você pode ter. Eu escrevo alguns textos no Medium, aqui o Edu, algumas pessoas sabem, então, para quem ficar aí a curiosidade de ler um pouquinho mais, eu tento publicar aí toda semana um tema mais sobre isso. Isso até mandaram aí no chat o link do aplicativo. Então, essas são algumas das formas. Tem alguns podcasts, né, que falam sobre o tema, então fiquem livres aí de procurar. Só façam esse filtro, galera. Tem muita gente falando sobre soft skills e sobre inteligência emocional, mas cuidado, porque muitas dessas pessoas não são especialistas na área, não têm esse compromisso ético mesmo com o que elas estão falando. É importante procurar as credenciais de quem está falando, né? Essa pessoa estudou o que, aonde, qual a formação dela Exato. para estar falando sobre o assunto, né? É a mesma coisa que eu falo para vocês quando vocês estão fazendo desk research, né? Procura a fonte da informação, ver se essa pesquisa é confiável, né? É a mesma coisa. Galera, 1 hora de conversa aqui, fechadinho. Isa, queria muito agradecer todo esse conhecimento que você compartilhou, já trouxe muita coisa e deu para ver que existe muito mais coisa a respeito. A gente fica aí o convite para marcar outros papos no futuro. Queria agradecer também vocês que acompanharam, que trocaram aqui com a gente, que mandaram comentários, perguntas. E acho que por hoje é isso. Quer dar um recadinho final, Isa?
Eu queria agradecer você pela oportunidade, foi muito bom. Para quem, está aqui e não me conhece, foi a minha primeira experiência falando sobre isso com adultos, muito mais tranquilo que os meus adolescentes. Mas obrigada aí pela oportunidade, Edu, obrigada a todo mundo que quis estar aqui presente com a gente. Vou deixar o meu LinkedIn para se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, ficou com vergonha aí, gente, pode me mandar uma mensagenzinha lá que a gente troca aí figurinhas. Legal, muito obrigado, Isa. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite para vocês e a gente se vê nas próximas oportunidades, nos próximos bate-papos aí. Brigadão e até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.